Boa noite. Os conflitos políticos recentes entre os poderes da República Brasileira mostram a necessidade de reavaliação do sistema político que vem sendo desenvolvido aí desde o fim da ditadura militar. O chamado presidencialismo de coalizão, há tempos vem dando sinais de esgotamento e o país vive um vácuo político. O futuro aí está repleto de incertezas. Para debater essa nova etapa da República, contamos hoje com a presença do cientista social e professor da Universidade Federal de São Carlos, Roberto Grum, do colunista de política do jornal GGN, o André Araújo, e em Brasília do historiador Ronaldo Costa Couto, que tem uma biografia sobre Juscelino Kubitschek. E também contamos com a colaboração da jornalista Raquel Setes, que vai selecionar as perguntas encaminhadas pelo portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar sobre o presidencialismo em crise atual e também ver os sinais aí, as semelhanças com a crise enfrentada no governo Juscelino Kubitschek. O que fazer quando se tem a mídia e os demais poderes contra o governo? Então, como estamos falando de Juscelino Kubitschek, eu vou em Brasília, então, com o Ronaldo Costa Couto. Ronaldo, o Juscelino assumiu aí, já com ameaça de golpe, passou o tempo todo aí enfrentando crises de todo lado, conseguiu elevar a autoestima nacional lá em cima, com inflação, crise e tudo. Como é que foi esse milagre político? Na verdade, a primeira crise grave de Juscelino foi antes da posse, né? Ele superou uma crise para conseguir se candidatar. Ele era governador de Minas, tinha feito um governo brilhante, reconhecido nacionalmente, era um candidato natural do PSD. Mas muita gente tinha restrição, inclusive Benedito Valadares. E havia também restrição do poder militar. E o Café Filho, que sucedera a Vargas, também não queria JK. O Benedito Valadares, nessa época, disse uma frase que é uma das mais brilhantes que eu vi em nossa história política. Como ele era contra, e o Benedito temia muito a reação dos militares, ele então disse o seguinte: Juscelino está querendo ser Tiradentes com o nosso pescoço. Então, foi essa situação. Juscelino ganha a eleição presidencial em 3 de outubro de 55, né, batendo Juarez Távora, né, Adhemar de Barros, Plínio Salgado. Ele teve 36% dos votos, não conseguiu a maioria absoluta. E foi alegando a ausência de maioria absoluta que a oposição tentou melar a eleição. Então, aí foi a primeira e talvez a pior crise enfrentada pelo Juscelino presidente, no caso, presidente eleito. Essa tentativa de melar a eleição foi tão grave que no enterro do general Carrombert Costa, no cemitério do Caju, no Rio, parece-me que em 1º de novembro de 55, o coronel Jurandir Bizarria Mamed fez um discurso extremamente agressivo, chamando a eleição de JK de farsa eleitoral, pedindo para que não fossem considerados os votos dos comunistas, não sei como, né? E alegando que ele não obtivera a maioria absoluta, o que não era exigido pela Constituição de 46. Bom, movimentos para lá, movimentos para cá, o general Lott, ministro da Guerra, exige punição do coronel Mamed pelas palavras ditas no enterro do general Carrombert, porque aquilo afrontava o regulamento das Forças Armadas. Ele pede ao presidente Café Filho que puna o general Mamed. Por que devia ser o presidente da República? Porque o general Mamed servia na Escola Superior de Guerra, que era subordinada à presidência da República. Então, o Lott não podia fazer nada diretamente. Lott começa a cobrar a punição, o Café Filho não pune, Café Filho, então, adoece. Coincidentemente, adoece, é internado em hospital, assume Carlos Luz, um mineiro do PSD de Juscelino, mas adversário ferrenho de JK. Carlos Luz também é cobrado com relação à punição numa audiência com Lott. Mas antes de falar com Lott, ele deu chá de cadeira de 2 horas no seu ministro da Defesa, no seu ministro da Guerra de então, né? Nassif. Ele deu 2 horas de cadeira. E
ao receber Lott, disse para ele, terei um novo ministro da guerra, será o general Fiuza de Castro, e a transmissão talvez possa ser feita hoje. O Lott disse, não, a transmissão de cargo será feita amanhã. E foi para a sua casa na Avenida Maracanã, onde era vizinho do general Denis. Denis, então, disse para Lott, isso foi uma afronta às forças terrestres, leia-se, exército. Um ministro da defesa não pode ser tratado dessa forma. Isso agride a democracia, isso põe em risco as instituições. Lott se convenceu, então, que tudo isso realmente tinha acontecido e na madrugada seguinte, a de 11 de novembro de 1955, ele dá o chamado golpe preventivo. Manda prender todos os coronéis que tinham participado da conspiração, que ele sabia. O presidente Carlos Luz foge com vários ministros, Carlos Lacerda e outros líderes, para o Tamandaré, um navio comandado pelo almirante Penaboto. Esse navio, então, se dirige para São Paulo, onde vai tentar cooptar Jânio Quadros, que era o governador. Jânio Quadros nem aparece. O Tamandaré depois volta ao Rio, mas aí eu quero dar um corte. Cai o Carlos Luz e assume a presidência Nereu Ramos, o senador Nereu Ramos. Mas, mesmo assim, a efervescência político-militar continuava muito intensa e tensa também. E, então, acabam por decretar o estado de sítio. O Nereu Ramos governou sob estado de sítio. O Juscelino assumiu em 31 de janeiro de 56, sob estado de sítio. A primeira reunião dele com o Ministério, que é em 1º de fevereiro de 55, é exatamente para acabar com o estado de sítio. Ele diz, eu quero acabar com o estado de sítio hoje, não quero governar nem um dia sob estado de sítio, eu sou um democrata. Então informam a ele, o senhor não pode fazer isso, o senhor pode propor que o Congresso aprove o término do estado de sítio. Juscelino, então, tem um insight, pega um papel e escreve uma nota à imprensa. A partir de hoje, os jornais e os rádios estão liberados para publicarem e dizerem o que quiserem. A nota da própria Presidência da República. Acabou, de fato, de certa maneira, com o estado de sítio. Eu não quero falar por mais tempo, porque há vozes melhores e mais abalizadas para se pronunciarem. Mas só quero uma frase final, síntese. De agosto de 54, quando Getúlio se suicida, até 31 de janeiro de 56, portanto, menos de 6 meses. Nesse menos de um semestre, o Brasil teve 5 presidentes na CIF. Era tempo de Guerra Fria, eram tempos bicudos. A sobrevivência da democracia com Juscelino, ainda mais com desenvolvimento intenso, é um quase milagre brasileiro. Grum, como é que você vê aí os paralelos aí entre os argumentos contra Juscelino e agora e a situação, as duas circunstâncias aí políticas aí de crise? Olha, Nassif, eu acho assim, os personagens parecem tem alguma semelhança, mas o palco não tem nenhuma. O Brasil é muito diferente do que foi antes. Principalmente, eu acho que esses 30 anos de democracia que nós tivemos ultimamente viraram uma espécie de alma do povo brasileiro atual. Acho a diferença é muito grande, é muito maior do que parece. Os paralelismos, é claro que existem, mas eu acho que são mais enganosos do que eles nos atrapalham mais do que nos ajudam a pensar a realidade de hoje. Acho que hoje é muito diferente. Nós vivemos uma democracia de massa, né? Tivemos quase 120 milhões de votos na última eleição e, bom, é outro mundo. Sim. Agora, quais são os contornos dessa crise política brasileira, que é uma crise sem militar? A crise sem militar é uma crise que você tem um governo, né, um governo evidentemente enfraquecido e muito precocemente enfraquecido, algo que nós jamais imaginaríamos, né, há 3 meses atrás, que esse cenário pudesse acontecer, mas ele aconteceu e está aí, e os contornos, o futuro disso eu acho que é muito incerto. Eu não me arriscaria a predizer nada.
Eu vejo um governo fraco, né, um governo fraco adiante. Não vejo muita articulação desse governo, pelo menos até agora, no sentido de se fortalecer. Mas o que é curioso dessa história é que, do lado da oposição, também o que a gente enxerga são manobras erráticas, né? Você não consegue imaginar nenhum tipo de... É um fim de ciclo que... Tem alguma coisa de muito errado, né? Parece. O André, você tem sido aí um crítico do enfraquecimento do executivo. Em geral, a visão que se coloca é que tem um executivo muito forte, tem que ser contido. E a sua visão, com base no modelo americano, é que o executivo aqui foi muito enfraquecido pela Constituição. Eu queria que você explicasse para os telespectadores essa visão. A Constituição de 88, ela foi uma espécie de contraponto ao regime militar. Então, ela procurou não construir um poder muito centralizado. Então, ela criou ilhas de poder. E esse processo que vem vindo há 30 anos, ele foi aumentando. Então, a fragmentação hoje é imensa. E é difícil um país do tamanho do Brasil, das dimensões, da complexidade do Brasil, ser governado sem um poder centralizador. Quando Getúlio fez o Estado Novo, ele tinha a visão que ele, mesmo sendo presidente anteriormente, não conseguia governar, porque já havia um processo de fragmentação. Então, esse processo foi gerado em 1988 e tem se agravado. Você não vê nenhum dos outros países dos BRICS que tem um poder central enfraquecido. Nós somos o único dos BRICS que tem um poder totalmente... Onde que você vê, quais são os pontos centrais aí que mostram esse enfraquecimento? Por exemplo, nós temos um Ministério Público independente, não existe em nenhum lugar. O Ministério Público americano, ele é uma dependência direta do presidente da República. É uma extensão do presidente. O presidente nomeia o procurador-geral e demite quando quiser. Não existe esse conceito de independência. Porque o procurador é procurador do presidente, não é procurador de nada. Então, também na França, quem me nomeia procurador é o ministro da Justiça. Essa independência é ilógica, porque você constitui um quarto poder que não é eleito. Então, ele não tem soberania, mas ele é poder, ele pode ter mais poder que qualquer outro. Isso é uma coisa que não vai dar certo no fim, porque é da natureza do Ministério Público ser antagônico a todos os outros demais poderes. Ele não é um poder harmônico. É o acusador. É o acusador. Então, não importa que o presidente nomeie o procurador-geral, ainda mais no sistema que o Lula criou, que de nomear um eleito dentro da corporação. O que não tem lógica, porque esse poder não vem do nada. Ele precisa existir a partir de uma escolha do presidente, que também pode tirá-lo. Nos Estados Unidos, o procurador-geral é o ministro da Justiça. E ele pode ser demitido a qualquer instante. O procurador-geral é o ministro da Justiça? Sim, e não só ele. Todos os 93 procuradores federais americanos, um por distrito, são nomeados e podem ser demitidos a qualquer momento pelo presidente. Quem, digamos, processa o presidente é o procurador. Digamos, o caso Nixon, como é que foi? Mas tem o seguinte, a dependência do poder do presidente é de tal maneira forte que o Nixon renunciou em 9 de agosto de 74 e menos de um mês depois ele foi perdoado. Não teve processo, o Nixon não teve processo judicial. Por que houve perdão do Geraldo Ford pelo Nixon? Qual é o motivo? Porque um julgamento do Nixon ia perturbar o país. E era mais caro julgar o Nixon do que não julgá-lo. Então, a decisão é do poder central, é do presidente. Ou seja, esse sentido do utilitarismo está presente em toda a vida política. Toda a vida política. Teve um caso também grave da presidência Clinton. O último dia do presidente Clinton, que foi 20 de janeiro de 2001, ele deu um perdão absoluto ao maior sonegador nos Estados Unidos, que era o Mark Rich, da firma Glencore. E estava fugido na Suíça, ele não podia voltar aos Estados Unidos, porque tinha um processo de sonegação criminal e fiscal. O Clinton fez o quê? Ele fez um decreto indultor, cancelou os processos. É uma coisa que seria escandalosa. Mas por quê? Porque a firma era muito importante. Era importante para os Estados Unidos. É a maior firma do mundo de trading, de petróleo e de commodities. Quer dizer, a punição ou o encarceramento desse homem prejudicaria os interesses do país. Então, é uma visão de cima, da cabeça de cima. Não se pensa em coisas pequenas ou micro.
É uma visão que o poder central americano tem de si mesmo. Né? E daí entra o Ministério Público, FBI, tudo como extensão desse Extensão poder. desse poder. Esse poder é absoluto numa democracia. E lá Ou é uma seja, democracia. Lá você tem essa concentração de poder devido à complexidade de um país federado e grande. Federado. É isso que leva... Exatamente. A chamada ordem executiva do presidente, ela praticamente pode tudo. É que os presidentes moderam esse uso. Mas o presidente dos Estados Unidos pode praticamente fazer qualquer coisa, inclusive cancelar processos de pessoas. Então, é um sistema, por que é assim? Porque senão o país é ingovernável. Se ele tiver um monte de gente mandando, o país é ingovernável, é muito grande, muito complexo o país. Ô, Ronaldo, como que era a relação do Juscelino com o Poder Judiciário? Que, historicamente, o Poder Judiciário sempre foi mais conservador, assim, mais resistente. E o Juscelino também, com aquele ímpeto de governar dele, construir Brasília e tudo, acabava criando muitas janelas aí para ataques aí, ataques contra a corrupção, aquele negócio todo. Como que ele se relacionava com o Poder Judiciário? Quem que fazia esse papel de articulação do Executivo com o Judiciário? E como que ele se saiu desses embates? Ô Nassif, lá em Minas, desde pequeno, a gente aprendia que não se pode brigar com juiz, nem com padre, nem com polícia. Juscelino aprendeu isso muito bem. Ele sempre se relacionou esplendidamente com o Poder Judiciário e teve figuras do quilate de Tancredo Neves a ajudá-lo. Também Kubitschek. Juscelino era um gênio da política. É difícil comparar alguém com o JK na história política brasileira, do presidencialismo brasileiro. Talvez Getúlio, apesar de serem muito diferentes. É comparar o Himalaia com a Serra do Mar. Isso não é apologia, não. Foram governantes, aqui estou voltando somente ao JK depois, que conseguiram coisas espetaculares. Por exemplo, essa convivência com o judiciário que você está destacando. A convivência com o legislativo, que foi muito mais difícil. E Juscelino conseguia seduzir a Casa Legislativa. Isso aconteceu no governo de Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, de 51 a 56, e se repetiu na presidência da República. Levou, por exemplo, Santiago Dantas, uma das maiores inteligências políticas, né, que esse país já conheceu, um carioca com alma mineira, que fez política em Minas, a dizer o seguinte: se alguém não quiser ser amigo de JK, que fica pelo menos uma légua dele. Então, Juscelino era um homem muito hábil. Tem um episódio, por exemplo, que eu acho fantástico. Por volta de 2004, 2005, eu estava trabalhando com a Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira na preparação da minissérie JK, que foi baseada num livro meu que se chama Brasília, Kubitschek de Oliveira. O pessoal percebeu como que JK era sedutor e como era criativo. Por exemplo, quando ele criou a nova capa para fazer Brasília, ele estava sob um bombardeio terrível, inclusive no judiciário, com relação a essa cidade, que era vista como um projeto de roubalheira em escala astronômica, né? Quando, na verdade, na cabeça de JK, Brasília era a salvação do Brasil, a salvação do próprio Rio de Janeiro, que já estava congestionado, e o Brasil já estava ingovernável do Rio de Janeiro. Mas a verdade é que Brasília nasceu sob suspeita. Carlos Lacerda, por exemplo, dizia: esse Juscelino não é de nada, Brasília vai ser a sua sepultura. E nasceu também sob forte suspeita de corrupção. O que fez JK? Convidou para tesoureiro da Nova Cap, que é quem ia conduzir tudo na construção de Brasília, um udenista, Iris Meinberg. Deu certo. É um tipo de cooptação. Agora, o presidencialismo de colisão, Nassif, meu caro Gunnar, com quem concordo, André, com quem acabo de aprender muito também, né? O presidencialismo de colisão que temos no Brasil, parece-me que falta uma parte essencial. Eu acho que governo de colisão tem que ser construído em torno de um projeto, em torno de um programa de governo, um programa para o país.
o tipo de colisão que a gente tem visto no Brasil é em torno da governabilidade e do projeto de poder. Isso talvez tenha levado à fragmentação, ao arquipélago a que se referiu o André. Por exemplo, o atual ministério, em grande parte, me parece um arquipélago, é um conjunto estanque de espaços de ação. Eu discutia com o velho Tancredo Neves, um sábio da política, e um dia perguntei a ele, o que é governo, doutor Tancredo? E ele, na hora, governo é equipe, governo é ação coordenada. Por que, meu caro Nassif, meu caro André, meu caro Grum? Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Bom, vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Raquel Setes. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar suas perguntas pelo portal brasilianas.org. Raquel. Ainda continuando no paralelo entre o governo JK e o governo Dilma, a Mirela Santos, de Santo André, em São Paulo, pergunta: o JK deixou para os seus sucessores uma crise nas contas públicas e a economia não resolvida. Esse cenário se repete hoje no governo Dilma? André, o que você acha aí? Não, são situações bem distintas, né? A crise do Juscelino era uma crise, perto das crises posteriores, uma crise pequena, né? Não era uma crise insolúvel. Ele deixou muito ativo, ele construiu a indústria automobilística, a indústria naval, o começo da indústria de bens e capital, duas refinarias da Petrobras. Ele gastou dinheiro, mas ele deixou o ativo. Não foi um descontrole, foi a contrapartida. O Brasil não tinha muito crédito internacional naquele tempo, então ele precisou tomar dinheiro emprestado lá fora. A crise foi de endividamento e uma inflação em torno de 30%. Não era uma crise insolúvel naquele momento. Né? Eu lembro, conversando com o Roberto Campos lá atrás, quando o Juscelino rompeu com o FMI, ele disse que o maior trauma do Roberto Campos é que os manifestantes gritavam: morra FMI, morra Roberto Campos. E vamos para o primeiro intervalo em brasilianos.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje o sistema republicano brasileiro e seus recentes conflitos. Nesse segundo bloco, vamos insistir nessa questão do enfraquecimento do Poder Executivo, mas principalmente nos desdobramentos aí da Lava Jato e dessa atuação do Ministério Público, do Congresso, esse vácuo de poder que se criou, nos desdobramentos políticos dele aí. Ô, Bruno, como é que você está vendo aí essa parceria Ministério Público, mídia, a denúncia como um elemento primordial aí de atuação política? Estou vendo mal. Eu acho que isso não nos leva a bom porto, não me parece, pelo menos. Me parece que, enfim, você tem essa sensação de que essas coisas estão muito enviesadas, né? Tem primeiro a história a história dos vazamentos, né? Que cria factoides em cima de suspeitas, em cima de, enfim, uma situação pouco propícia a qualquer bom resultado. Agora, por outro lado, também acho muito difícil a gente imaginar como desmontar essa situação. Essa situação está muito enraizada na história brasileira recente. Quer dizer, não se trata de um jogo pequeno entre duas ou três pessoas, mas é um jogo de grandes números, né? Que tem muita gente implicada, muitos segmentos profissionais implicados nisso. Acho difícil desmontar isso. E é ruim, não é bom, não. André, você falava desse pragmatismo americano. Em relação a essa questão das empreiteiras brasileiras, da forma como está sendo tratada a corrupção, o tratamento das empreiteiras, o que poderia ter sido feito aí, não foi, para preservar as empresas, empregos e PIB aí, sem descuidar das punições aos que foram denunciados aí? Seria o julgamento dos atos em si, sem a escandalização, que esse é o problema. Né? Nós estamos fazendo uma autoflagelação, nós estamos flagelando o país para ter o gosto da punição. Uma espécie de auto de fé da Inquisição. Né? Você queima porque você queimando, você está espiando pecados.
Isso não tem nenhuma lógica, porque essas empresas levaram 50 anos cada uma para serem... É um ativo nacional. Um ativo que pertence, antes de pertencer aos acionistas, pertence ao país. E fizeram muitas obras, centenas de obras, milhares de obras. Então, você está destruindo esse acervo para poder ter o gosto de prender e punir gente. Isso é uma coisa ilógica, isso não tem sentido, né? O ato em si, o ato da corrupção, tem regras da lei para punir. Agora, não pode fazer uma punição que é 4, 5 vezes, 10 vezes o que roubou. Então, vamos fazer uma multa por danos morais que nunca vai ser, não pode ser paga, porque você quebra a empresa, ela não tem como pagar. E depois, em função desse clima, a Petrobras não paga mais ninguém, não contrata mais, suspende todos os programas, se fecham os estaleiros. Isso não tem lógica, isso é contra o interesse do país, do Estado Nacional brasileiro. Agora, não há nenhum poder no Brasil, por causa da fragmentação, que possa manejar isso. Então, isso está correndo solto, assim. Não tem prazo também. Nos Estados Unidos, por exemplo, o caso do Nixon, levou 29 dias para resolver. Aqui está 1 ano e pode durar mais 5. Essa questão da prisão por prazo indeterminado. Não tem nenhuma lógica jurídica. E nem se eu for em Curitiba. As pessoas não moram em Curitiba, as pessoas moram no Rio ou São Paulo. Os fatos se deram no Rio, não se deram em Curitiba. E como você explica essa falta de atuação do próprio Judiciário, do próprio Ministério Público, do próprio Supremo de aceitar isso? É a mídia. A mídia empareda e ninguém tem coragem de enfrentar essa força. É o princípio do linchamento. Aí, princípio do linchamento. Sem isso tirar as culpas. Não se trata disso. Se trata do processo em si. Como está se manejando de uma forma errada isso. A cada dia você tem agora esse negócio dos quadros, leva os quadros. É um espetáculo bárbaro, que não tem nenhuma lógica. A quem interessa esse espetáculo? Ronaldo, o Juscelino, você traçou um belo histórico, até o Juscelino assumir. Logo que ele assume, ele entra num processo de pacificação, inclusive com o caso Aragarças e outros aí. Como que ele conseguiu, digamos, reduzir aí o ímpeto da UDN, da banda de música, do Lacerda? Você falou da simpatia pessoal dele, mas junto com a simpatia pessoal, quais foram as atitudes que levaram a essa pacificação do país em um momento de muita turbulência, até com Guerra Fria, como você lembrou? Veja, assume em 31 de janeiro de 56. Em 11 de fevereiro, 11 dias depois, estoura Aragarças. Estoura Aragarças, que foi uma revolta... estoura Jacareacanga, Aragarças vem depois. No dia 11 de fevereiro, estoura esse Jacareacanga, comandado pelo coronel Haroldo Veloso, da Aeronáutica, seguido de outros oficiais, voou com vários aviões da FAB e munição lá para Jacareacanga e para derrubar o governo. A ideia era, ele esperava adesões militares e adesões políticas para derrubar o governo do JK, que começaram 11 dias antes. Juscelino conduziu tudo com habilidade, mas ele era muito zeloso da sua autoridade. Juscelino não era autoritário, mas exercia muito bem a autoridade. Ele aprendeu isso como médico e principalmente como oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele foi rigoroso no sentido de exigir que o movimento fosse debelado. Isso aconteceu rapidamente. E depois também foi rápido ao perdoar o coronel Veloso e seus seguidores. Juscelino tinha uma frase muito bonita, que em condições adequadas eu concordaria com ela. Um governo forte se faz perdoando. Agora, Nassif, sobre essa questão de Lava Jato, investigações, é claro, alguém já disse, a própria presidente Dilma disse que a corrupção é uma velha senhora. Agora, é uma velha senhora criminosa. Era criminosa na Grécia, em Roma, era criminosa agora, e é criminosa. E a gente sente, eu acho que eu herdei um pouco dessa sintonia mineira com as ruas e com a política, a gente sente que o Brasil não tolera mais, não suporta mais tanta impunidade. Agora, eu acho que sim, e o Araújo tem toda a razão,
o processo tem que ser completo. Os acusados, eles têm que ter todos os direitos no limite da defesa e condições para fazê-la. Agora, o país tem que investigar isso a fundo, e fundo mesmo. O povo quer isso, o povo está sonhando com isso. Quem não percebe isso não está em sintonia com o grito das ruas. Ronaldo, só para a gente fazer os paralelos, nós tivemos aí no período Getúlio a questão do Mar de Lama e tivemos no período Juscelino manchetes diárias aí sobre a suposta corrupção do governo Juscelino Kubitschek também. Então, digamos, como é que você vê esse fato da corrupção ser utilizado, não para limpeza dos hábitos, mas como arma política aí? Isso aí também não tem um componente aí meio complicado aí para se analisar? Eu acho o seguinte, se houve crime, tem que ter punição. E tem que ter prova também de que houve o crime. Agora, por exemplo, estamos falando da questão das empreiteiras. Estão presos alguns dirigentes. As empreiteiras, com seu know-how, com sua tecnologia, com seus engenheiros e técnicos, demais técnicos de alto nível, formados dentro e fora do país, com muito sacrifício das famílias, às vezes, que conseguiram formar seus filhos, esse patrimônio brasileiro continua no país. Os criminosos devem ser afastados. As empresas devem continuar. No momento de crise, pode-se pensar, inclusive, também em recorrer a empresas estrangeiras e abrir competição para que não haja prejuízo ao desenvolvimento econômico, como foi muito bem levantado por um dos colegas. O país também não pode pagar um custo colossal, né, ao tratar de tentar reduzir a impunidade. Agora, para não ficar tão grave, tão sério, eu queria lembrar uma velha historinha que me foi contada pelo Betinho. Lembram-se do Betinho? O Betinho foi meu colega, meu querido amigo, o saudoso Betinho, irmão do Enfio. É o seguinte, para celebrar a paz universal, Deus e o diabo resolveram construir uma estrada que simbolizasse os novos tempos. Eles haviam acertado que daí em diante haveria a paz universal. O símbolo seria uma estrada entre o céu e o inferno. Cada um construiria a metade. O diabo a metade, Deus a outra metade. 6 meses foi o prazo dado. Com 3 meses, a estrada do diabo já tinha passado do meio da metade e a de Deus não tinha começado. Com 4 meses, o diabo já estava na parte final e a de Deus não tinha nada ainda. Quando chegou próximo ao término, o diabo, indignado, foi a Deus. Escuta, estou quase concluindo a minha parte da obra e você nem começou. Deus, não consigo, preciso de sua ajuda. Todos os empreiteiros estão no inferno. Ô, Roberto, assim, no jogo político, você tem um pragmatismo, uma hipocrisia, que sem hipocrisia você não consegue avançar no jogo político. Mas se percebe sempre, digamos, quem tem o discurso propõe a construção e a corrupção ela entra como um elemento em muitos momentos da vida do país. Como é que essa... Isso é uma questão que vem desde o nascimento da democracia? Tem jeito de se criar uma oposição que não seja em cima da denúncia, da corrupção, ela propondo projetos de país, mas sem ter condição de executar? Como é que é essa complexidade da disputa política? Olha, evidentemente que teria jeito, né? Mas tem essa história de que quando terminou a Guerra Fria e terminou a ameaça do comunismo, as políticas ideológicas esmaeceram, né? Então, se passou a ter a competição política, começou a se travar em torno de quem seria o melhor gerente para algum tipo de programa que era mais ou menos de consenso. Esse é o problema. Então, o que nós temos, a corrupção serve para digamos assim, para tirar a moral, né, para deslegitimar alguém como um gerente, né? Justamente, quer dizer, a política virou gerência. Você não tem grandes definições ideológicas, diferenças ideológicas. Então vale quem faz melhor. E quem é corrupto, por decorrência, deveria fazer pior. Então, o jogo está mal montado, né? Vamos a outra pergunta enviada pelo portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Raquel Setes.
Essa é uma pergunta do Lúcio Santos, do Rio de Janeiro. Qual é a influência do PMDB nessa crise política e como o governo Dilma deveria lidar com as lideranças do partido? Analista político. Bom, a influência do PMDB, do ponto de vista, né, as duas casas legislativas com presidência do PMDB, evidentemente o PMDB é muito forte. E evidentemente o governo tem que se, a parcela petista do governo tem que se compor com o PMDB, ainda que em muitos momentos não pareça ser o caminho natural. Mas parece, né, ao que tudo indica, né, nos últimos dias o vice-presidente Temer tem assumido algumas tarefas de coordenação, né, e é justamente isso que talvez seja o que vai destravar o sistema. Né? Essa questão do partido, você tem uma polarização desde PT, PSDB, desde lá de trás. Esse partido que fica no meio, que foi o DEM, o PFL durante o tempo, e o PMDB, isso é um fator de fortalecimento da democracia, à medida em que apara conflitos, ou de enfraquecimento da democracia? Depende de quem é o partido do meio. Esse partido do meio nosso, a gente imaginaria, né, um sistema político dividido entre esquerda e direita e um partido de centro fazendo a ponte, né? Mas o nosso partido de centro tem uma fama que não é muito boa, né? Ele é mal quisto digamos assim, pelos agentes ideológicos, né? Ele é sempre visto como um partido oportunista, como um partido, como uma coalizão de caciques, sem interesses nacionais maiores. Eu não tenho tanta certeza que seja verdade. Entretanto, essa imagem, enfim, a imagem prepondera e essa imagem é ruim para nós, né? Eu não consigo ver muita saída com esse PMDB caracterizado do jeito que nós o caracterizamos hoje. Talvez o PMDB não seja isso, ok? Mas nós o caracterizamos, a sociedade brasileira caracterizou o PMDB como um partido oportunista, né? É difícil localizar isso. Nós vamos para um segundo intervalo e Brasileiras.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasileiras.org sobre o sistema republicano brasileiro e seus recentes conflitos. Nesse último bloco, vamos tentar avançar um pouquinho em algumas especulações sobre o que seria, digamos, um substituto a esse presidencialismo de coalizão. Ronaldo, no tempo do Juscelino também, digamos, os acordos políticos se davam em torno de cargos, né? Era um país menor, era um estado menor, mas como é que se administrava, quer dizer, quando ele cria aquelas câmaras para discutir indústria automobilística e tudo, foi uma maneira de preservar o planejamento de um lado e permitir que o Estado fosse utilizado para essa coalizão, não? Eu acho hoje, com certeza, sem aqueles instrumentos paralelos que criou, como, por exemplo, o GEA da indústria automobilística, né, sem aqueles grupos de trabalho que formou, o Juscelino não teria conseguido fazer boa parte do que fez. Ele praticamente tocou o país, em grande parte, com uma administração paralela, extremamente dinâmica, moderna, com extremo rigor na seleção de quadros. E tocou também a administração tradicional. No final, realizando uma cirurgia profunda, que foi a transferência da capital para Brasília. Isso foi em 21 de abril de 1960. Quer dizer, houve muitas cirurgias. No caso do governo Kubitschek, cirurgias administrativas. Agora, o grande milagre foi o JK ter conseguido se equilibrar politicamente e atravessar 5 anos de poder e resistir à tentação no final, porque propuseram a ele a continuidade com uma emenda que ele tinha plenas condições de passar no Congresso. Ele resistiu bravamente. Tancredo pediu isso a ele, Brizola sugeriu isso a ele. E outros grandes líderes. Juscelino deu cartão vermelho para essa hipótese. E patrocinou, presidiu aquelas eleições de 60, onde seu adversário mais hostil e mais cruel também, Jânio Quadros, foi eleito em eleições limpas. Juscelino tinha essas coisas admiráveis. Eu acho também
já que estou falando de políticos mineiros, é meu papel aqui, eu acho que é preciso contar também, por exemplo, a resposta de Tancredo Neves, quando perguntaram a ele quais eram as 10 maiores virtudes de um político. Resposta: de 1 a 7, a paciência. As outras 3, escolha as que quiser. Ou então, relembrar um episódio como este que passa a contar de JK, é breve. Rio de Janeiro, maio de 56, a cidade era um barril de pólvora, tinha havido mortes, tudo por quê? Aumentaram o preço dos bondes e aumentaram o preço dos ônibus. Os estudantes reagiram, os operários aderiram em parte e a cidade virou quase que uma praça de guerra. JK, no catete, acossado, acuado, estava preocupadíssimo, inclusive, com o que ia acontecer com seu governo. Há pouco tinha havido uma tentativa de movimento militar para derrubar seu governo, como eu contei antes. Então, o que ele fez? Ele, ao invés de mandar bater nos estudantes, ele convidou toda a direção da UNE para se reunir com ele no Palácio do Catete. Ele conseguiu isso por intermédio do professor Pascoal Carlos Magno, que tinha bom relacionamento com os estudantes. Na sala da presidência, ele deixou a cadeira do presidente vaga. Quando os meninos chegaram, ele pediu ao presidente da UNE que se sentasse na cadeira dele, de presidente. O menino resistiu. O presidente insistiu, é um pedido do presidente, atenda, por favor. O menino sentou-se, todos os demais sentaram, o Juscelino também. Serviu água e cafezinho e disse para ele: vocês praticamente paralisaram a cidade. A situação é grave e meu próprio governo está em risco, porque o Brasil é um país instável. Vocês querem que eu perca o poder, saia da presidência e que vocês sejam presos? Como que o senhor decide, senhor presidente? E o presidente da UNE levantou-se, abraçou Kubitschek, eles saíram, interromperam o movimento. Dias depois, JK vai à UNE fazer uma visita. Tinha havido uma preparação enorme, muita gente, foi difícil até de entrar, e ele entrou vaiado, quase uníssono, de forma uníssona. Deram-lhe a palavra, ele disse apenas: feliz é o país onde os estudantes vaiam o seu presidente da República e nada acontece. Eram outros tempos, mas há muitas lições naqueles tempos. Cabeludos aí, mas fantástico, né? Fantástico. Bruno, como é que você vê essa questão? Se fala no fim do presidencialismo de coalizão. É possível governar o país sem esse modelo do presidencialismo de coalizão? É uma crise por falta de prática, por falta de habilidade do governo, ou realmente, nesses tempos de internet, de radicalização, vai ter que se pensar um outro modelo? Olha, Nassif, eu acho o seguinte: o nosso presidencialismo faz parte da nossa cultura política e não é a cultura política dos nossos políticos, é a cultura política do nosso povo. Né? É bom a gente lembrar sempre, quando as elites brasileiras apostaram no parlamentarismo, o povo votou no presidencialismo, não faz tanto tempo assim. Né? Já pela segunda vez. Duas vezes. Nós temos uma noção de democracia brasileira que coloca, né, no centro do poder um presidente forte. Bom, nosso presidente não é tão forte assim, né? A coalizão diminui a força do nosso presidente. Quer dizer, possivelmente, eu acho que o presidencialismo no Brasil é incontornável, do ponto de vista da cultura política, do que os brasileiros consideram como sendo a sua democracia. Quer dizer, democracia brasileira significa eleger o presidente. Né? Inclusive, o próprio movimento das diretas, lá atrás também clamou por isso. Eu acho muito difícil você mudar isso. Quer dizer, o que você pode mudar é a relação entre o presidente da República e o Congresso Nacional. Agora, por outro lado, um país do tamanho do Brasil, né, com as diferenças regionais que o Brasil tem e tal, esse passo seria um passo complicado, né, porque o parlamento também é uma câmara de compensação entre o poder central e as peculiaridades regionais. Eu, sinceramente,
essas engenharias políticas que vez por outra aparecem na imprensa, eu olho desconfiado para elas por conta justamente disso. Nós temos uma cultura política presidencialista e nós temos o nosso regime atual, ele responde a alguns problemas que nós temos efetivamente, talvez não da melhor maneira, mas ele responde. O André, você analisou essa questão das relações aí do Executivo com o Ministério Público, do ponto de vista federativo, digamos, essas relações com os estados, que de um lado também amarra a ação do Executivo, mas de outro lado também você tem uma perda de autonomia financeira dos estados. Quais são os nós aí que você acha que teriam que ser? Nós temos um federalismo muito diferente do federalismo americano, porque não existe lá essa ligação financeira entre a União e os estados. Os estados têm a sua vida separada da União. E aqui não, aqui os estados dependem do repasse, a maior parte da receita, do repasse dos fundos de participação. Isso cria uma certa dependência e, ao mesmo tempo, uma animosidade entre Estado e União. Né? Quer dizer, isso é uma das coisas que está causando a fragmentação. Quer dizer, a União, os Estados dependem muito da União. Né? Essas dívidas intermináveis também, isso deveria ser zerado, porque é uma ficção. Desde os anos 90 que a gente falava em encontro de contas aí. É uma ficção contábil, porque são dívidas que são roladas e na realidade, elas podiam ser simplesmente extintas, né? Bom, vamos para mais uma pergunta enviada através do portal brasilianos.org, selecionada pela jornalista Raquel Setes. Essa é uma pergunta do Eduardo Souza, de São Paulo, capital. É somente o Brasil que está passando por um processo de vácuo político ou podemos incluir outros países da América Latina? E aí, Guru? Estamos aí, né? As diversas experiências que são chamadas pelos adversários como populistas, né? Todas elas apresentam algum problema, né? Todas elas, a Venezuela chegou aparentemente num limite, né? Outras, a Argentina também próxima do que pelo menos visto de fora parece ser um limite. E nós no Brasil, né? Esses últimos 3 meses foram catastróficos para nós em termos da nossa, enfim, um modelo que ainda parecia que ia funcionar há muito tempo. Aparentemente ele se desgastou muito nos últimos meses, né? A gente pode dizer isso sim, mas a questão é sempre o que vai substituir esse modelo, se é que esse modelo está realmente esgotado. Esse modelo, ele conta, o problema desse modelo é justamente que a maior parte das elites dos países correspondentes é contra esses modelos, né? Então, você tem uma sensação de oposição aos modelos que talvez não corresponde efetivamente à vontade popular, mas a vontade popular serve para eleger o governante, não serve para governar, né? É isso. André, aqui, eu lembro, lendo, acompanhando, nos anos 40, quando o Rockefeller coloca os olhos sobre a América Latina e tudo, até como um desdobramento do New Deal, um dos projetos americanos era tentar fortalecer uma classe média aqui que, através do mercado de capitais, através de tecnologia, essa classe média ajudaria a superar o coronelismo e aqueles atrasos todos históricos da América Latina. Hoje, nós tivemos nos últimos anos aí processos de inclusão mais bem feitos, menos bem feitos. A visão do Departamento de Estado americano em relação a essas políticas latino-americanas, como é que eles enxergam os desdobramentos? Não, o Rockefeller não era o escritório de assuntos pan-americanos, que foi a criação do Rockefeller em 1939, não era o do Departamento de Estado, era ligado diretamente ao Roosevelt. Isso. E ele era um visionário, tanto é que ele criou muitas instituições na América Latina, né? De uma forma muito indireta. O próprio Juscelino foi muito ajudado na parte agrícola lá, porque ele percebeu que o Juscelino era um baita... Ele criou muitas atividades, muitas iniciativas na área agrícola, sementes, né? Sementes e agricultura moderna. Muito do que nós temos hoje começou naquele momento, né? Também na Venezuela. A Venezuela era muito mais foco dos Rockefeller, eles tinham muita terra lá. E hoje o Departamento de Estado está mais ou menos sem bússola, né? Eles têm uma visão democrata, porque o Departamento de Estado tradicionalmente é um domínio do Partido Democrata, de tal forma institucionalizado que a Casa Branca usa mais o Conselho Nacional de Segurança
para implementar a visão estratégica do que o Departamento de Estado, que hoje é uma burocracia como é o Itamaraty, mas não faz política, né? Quem faz política é o Conselho Nacional de Segurança, que é ligado diretamente à Casa Branca. E é um polo muito mais republicano, né? Então o Departamento de Estado tem uma visão considerada liberal lá, de esquerda, né? E está interessante porque ele está numa fase também de dormência, ele não está muito ativo, não está com uma visão muito moderna. A crise internacional enfraqueceu muito a diplomacia ou é uma característica de Obama, Dilma? Não, Obama não tem uma bússola, né? Quer dizer, os Bush mal ou bem tinha uma ideologia, né, que era errada, mas era uma ideologia. Obama não tem essa ideologia, ele parece que foge dos problemas e só entra nos problemas quando ele não tem saída, como o caso hoje do ISIS, né? Quer dizer, não vejo em Obama uma visão, muito menos para a América Latina, zero, para a América Latina é zero. Ele não tem nenhuma visão da América Latina, ele tem só para o Pacífico, né? É um homem que voltado para o Pacífico. Nem para a Europa teve uma visão boa. Então, realmente é um fracasso. É interessante que nós temos um problema aqui de governança, e eles têm um problema seríssimo, porque é um fracasso. O governo Obama é um fracasso total. Então, eu queria ver, a gente está com o tempo um pouco esgotado. Ah, não vai dar tempo. Eu ia perguntar do Juscelino, dos conflitos com o FMI e tudo, mas infelizmente nosso tempo esgotou aqui. Então, o programa Brasileiros.org sobre a República Brasileira e seus recentes conflitos termina por aqui. Agradeço muito a participação do cientista social e professor da Universidade Federal de São Carlos, o Roberto Grum, do colunista de política do jornal GGN, André Araújo, e de Brasília, do historiador Ronaldo Costa Couto. E também agradeço a colaboração da jornalista Raquel Setes e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.